Olá, queridos irmãos e irmãs, novamente estamos aqui para continuar nossos estudos no livro de Gênesis. Hoje estaremos vendo um pouco sobre essa tabela das nações que aparecem aqui no capítulo 10 e veremos algumas questões a respeito da Torre de Babel. Dessa vez, não entraremos em muitos detalhes aqui, nós queremos perceber a importância desse texto presente neste local aqui e tirar algumas dúvidas que podem surgir depois. Queria que você lesse então comigo Gênesis capítulo de número 10, nós vamos ler os versículos de 1 ao 5. Gênesis capítulo 10, versículos de 1 ao 5. Nós temos o seguinte: são essas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Jafá são Elissá, Tassis, Quitim e Dom-Nanim. Continua o texto dizendo o seguinte: estes partiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Meus irmãos, eu queria tratar com vocês um pouco desse texto, que esse texto, mais uma vez, é uma daquelas formas onde, divinamente inspirado, o autor coloca o seguinte: uma forma dele explicar alguma coisa para a gente, já nos preparando para o que virá depois. O que acontece aqui nesse texto? O autor aqui, o texto bíblico, nos prepara para que a gente comece a entrar na história de Abraão. Então, são textos que muitas vezes não estão, vamos dizer assim, cronologicamente, como nós temos em nosso modo de se estudar a história, organizar as coisas cronologicamente. O texto bíblico não faz isso. O texto bíblico muitas vezes pega alguns fenômenos, coloca em algum momento da narrativa para trazer uma explicação. Então não é que ele vai seguir uma cronologia. Ele pega uma coisa que pode ter acontecido depois e antecipar isso para que nos prepare para algo maior, dando ênfase em algo maior. Vamos dizer assim, como alguns textos vão servir como holofote para dar luz a algo maior que vai acontecer. Vamos para o exemplo que nós temos aqui. O próximo grande personagem na história da Bíblia aqui será Abraão. Como é que o autor vai nos preparar para trazer a história de Abraão para a gente? Ele vai utilizar do seguinte recurso. Ele vai pegar duas genealogias e vai apresentar elas para a gente. Duas genealogias, as genealogias de Cã, as genealogias de Jafé. Vai apresentá-las para a gente. Após fazer isso, o autor vai nos falar sobre a Torre de Babel. Como é que aconteceu essa separação das línguas? Que fenômeno foi esse? Que acontecimento foi esse? Por que os homens, cada um em determinada região, falam um idioma diferente? Após ele fazer isso, nos dar essa explicação, aí sim, ele vai trazer aqui, no capítulo 11, versículo 10, a genealogia de Sem, e conclui a genealogia de Sem nos apresentando a Abraão. Percebe então o que ele está fazendo? Qual é a linha temporal que nós seguimos aqui? Nós vimos de Adão, nós vimos de Sete até Noé. De Sete até Noé, nos será apresentados aqui como espinha dorsal da narrativa, agora Sem, e depois de Sem, Abraão. As outras nações não vão ser esquecidas aqui. Elas serão apresentadas também. O autor, sabiamente, vai dividir e colocar cada uma dessas coisas em seu devido lugar.
Qual é a importância da gente perceber isso? Para que a Bíblia, em alguns detalhezinhos, aqueles que questionam muito a Bíblia, não venha a ser colocada em provas se a gente ler o texto de forma apressada, sem nenhuma atenção. Veja o perigo de a gente fazer uma leitura apressada e não saber desses detalhes, como é construído o livro bíblico, principalmente Gênesis. No último versículo que nós lemos, não sei se você percebeu o que foi dito aqui pelo autor. Queria que você voltasse sua atenção novamente para o versículo 5. Olha o que está sendo dito aqui no versículo 5. Esses repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua própria língua. Epa, Fabrício, mas espera aí. Depois, de novo, vai falar sobre cada povo segundo a sua própria língua. Só que a Torre de Babel só não aparece depois? Quer dizer que antes esse povo já falava em outras línguas diferentes? É justamente isso que eu quero explicar a vocês nesse texto. A genealogia, perceba que está separada aqui. O fenômeno histórico, o acontecimento histórico, é colocado no meio das genealogias dos 3 filhos de Noé. Primeiro, coloca 2 genealogias, Cã e Jafé. Depois, Torre de Babel, e apresenta agora a genealogia de Sem. Então perceba, vamos refletir um pouco. Poderia o acontecimento da Torre de Babel, o acontecimento histórico, ser colocado antes dessas genealogias, dessas tabela das nações? Poderia ser colocado, mas o autor ele está olhando para uma coisa. O autor bíblico, divinamente inspirado, Deus, ele está preocupado em nos mostrar uma coisa. O que Deus está preocupado a nos mostrar aqui no texto? Como ele providencialmente esteve durante toda a história, garantindo a sua palavra de que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então Deus vai nos explicar aquilo que nós precisamos compreender à luz da sua revelação, para que a gente não fique com dúvidas e não deixe de crer na verdadeira palavra de Deus, na verdade bíblica, como acontece com alguns. E ele faz isso de forma estratégica e muito sábia, para nos auxiliar na percepção das coisas. O nosso Senhor Deus está querendo nos mostrar e dar ênfase na sua providência, no modo como que Ele quer que a gente perceba o Deus providencial, justo, longânimo, o Deus que é amoroso, preparando o caminho para o Messias. Então Ele vai fazer essas separações que nós percebemos aqui. E se nós temos isso em mente, temos a consciência disso, o texto se encaixa. Então não é verdade que antes da Torre de Babel, já existia povos falando línguas diferentes, caso alguém lhe questione essas coisas. Mas é que o modo como o texto é apresentado para a gente, ele busca atender um propósito. O propósito é seguir a genealogia para a apresentação do Messias no Novo Testamento. O que percebemos então? Temos aqui, nesses 2 capítulos, 2 genealogias sendo apresentadas, e nós temos aqui, mais uma vez, os homens dentro da administração divina, os homens agindo de forma perversa. Nessa dispensação do governo humano, levantaram-se homens poderosos na terra novamente. Homens que queriam ser maiores do que os outros, homens que administravam segundo o seu poder e segundo a sua vontade. Não como Deus tinha planejado, mas segundo os seus próprios desejos, para o seu próprio bem. E é isso que vai acontecer quando nós entramos aqui na história da Torre de Babel. Na história da Torre de Babel, os homens decidem então construir uma torre. Construir uma torre para que eles venham ser homens de renome e poderosos na terra. Vamos dar uma lida em mais um texto? Queria convidá-los para ler comigo Gênesis, capítulo de número 11. Vamos ver o que está escrito aí, a partir do versículo 1.
Ora, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que inventarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície da terra. Vamos fazer algumas aplicações desse texto agora de Gênesis capítulo 11. Primeira coisa que nós vemos mais uma vez, e isso está sempre presente nessa narrativa do livro de Gênesis, para que a gente olhe para nós, seres humanos, para cada um de nós, como o Senhor Deus quer que a gente se perceba. Um povo necessitado da graça de Deus, um povo necessitado da justificação diante de Deus, que só pôde nos ser dada por meio de Jesus Cristo, porque todos pecaram. Qual é a ordem que o Senhor Deus, desde o princípio, tinha dado ao primeiro casal originário? Multiplique-se e povoem toda a terra, governem a terra, multipliquem-se sobre ela, sejam governantes da terra, sejam como eu, que governo todo o universo, sejam semelhantes a mim, sejam a minha imagem, sejam meus representantes nesse mundo. O que os homens fazem? Desobedecem à palavra de Deus, não dão ouvidos à voz de Deus, dão ouvido ao seu coração insensato, marcado pelo pecado, porque outrora deram ouvidos ao diabo. Em Babel nós vimos isso se repetindo mais uma vez. Olha só que interessante. Quando olhamos aqui para o versículo de número 3, tem um convite. Vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Os tesouros serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Versículo 4. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo cope chega até os céus. Os homens agora, governando uns aos outros, convida todos ali para que eles venham, são convidados para que os homens se reúnam em um lugar para se rebelarem contra o mandato de Deus, para se rebelarem contra a voz de Deus. E o convite que os homens estão fazendo aqui uns aos outros é para que eles se rebelem contra aquilo que o Senhor tinha ordenado para eles. Qual é essa rebelião? Não vamos multiplicar a terra, vamos ficar aqui, vamos ser grandes. Vamos atingir um tamanho, um poder, vamos construir para nós um castelo forte, uma torre, que nem o próprio Deus poderá novamente nos ameaçar. Pobres homens insensatos. O paralelo que eu queria que vocês perceberem agora é sobre os homens querendo se tornarem poderosos e grandes diante de um Deus que mostra o quanto nós somos pequenos. Veja só que interessante. Os homens dizem: vinde e construímos uma torre que chega até os céus. O que eles queriam dizer? Vamos construir algo que chegue até Deus, porque nós podemos ser grandes. Só que Deus lá dos céus olha para baixo. E essa torre que supostamente chegaria até Deus, Deus olha para baixo, versículo 7.
e mostra que os homens, não importa o que eles queiram fazer para se chegar até Deus, eles são incapazes. Como diz Paulo em Romanos, capítulo de número 3, todos se tornaram inúteis. Enquanto os homens querem com suas forças chegar aos céus, olha o que Deus diz: vinde e desçamos. Deus está, meus irmãos, nos seus céus, no seu trono, e nós, por nossas próprias forças, não podemos alcançá-lo. Com as nossas próprias construções, com as nossas próprias obras, com as feituras de nossas mãos, que Isaías diz que é puro trapo de imundícia, por meio de nossas forças não chegamos a Deus, não agradamos a Deus. Deus olha para esses homens, então, rebeldes e rebelados, para que não haja glória em seu coração, para que não haja uma autossatisfação em seu coração, destrói toda a arrogância e a ignorância desses homens. Vinde, a Trindade, então, vindo e falando. Desçamos e confundamos sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Mais uma vez, nós vemos a Santíssima Trindade agindo aqui. O Senhor agindo, mais uma vez, na terra, mostrando quantos homens são pequenos. Qual um paralelo interessante com esse texto bíblico? Qual um paralelo redentor que traz uma meditação com isso? Foi o próprio Senhor Deus, que Ele sim fez uma construção agora, por meio de Cristo, em que todos os homens poderão se tornar um só povo, em que todos os homens poderão se tornar uma só nação. A gente, por meio disso aqui, passa a conhecer agora a missão da igreja. Os homens tentaram edificar aqui uma nação forte, um povo poderoso. Deus separa todas essas nações, mas mostram que todos esses são os mesmos filhos de Noé, são a mesma descendência. E quando separam todos, afastam todos por causa de sua ignorância, lá em Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo olha um dia para seus discípulos e diz: eu edificarei a minha igreja. Eu é que edifico. E Ele dá para essa igreja agora uma missão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que o Senhor está nos mostrando em Cristo é que todos esses povos que se perderam no passado devem novamente, por meio de Cristo, serem resgatados. Mas agora não é numa construção feita por mãos humanas, que não pode chegar ao céu. É pela uma construção feita pelo próprio Deus, a sua igreja, onde em Cristo agora todos esses povos espalhados pela terra podem se tornar um único só povo, fazendo parte de um único só corpo, onde tem uma única só cabeça, que é Cristo. Que maravilha é Deus providenciando e enviando o seu Filho. Que maravilha é nós vermos Cristo edificando, sim, agora uma igreja onde as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E como é maravilhoso ver o Espírito Santo. O Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fazendo com que todas aquelas nações que estavam reunidas em Jerusalém, todas possam ouvir os discípulos, os apóstolos falando e cada um compreendendo em sua própria língua. Aquilo que os homens não conseguiram fazer, aquilo que os homens não conseguiram providenciar, aquilo que foi combatido de Deus por causa das motivações erradas, é construída na igreja de Cristo. Você já faz parte dessa igreja de Cristo? Você já faz parte desse único só povo, dessa unidade, desse povo que foi construído por Deus no Novo Testamento a partir de Cristo, a igreja de Cristo edificada sobre ela. Esses tijolos e betumes construídos pelos homens aqui se esfarelam e se perde com o tempo. Veja a arqueologia bíblica, veja todas as construções do passado, não passam de pó e pedra, amontoadas, soterradas em algum deserto muitas vezes. A igreja de Cristo não. A igreja de Cristo, edificada por Cristo, está viva, pulsante, militante por toda a terra, anunciando o Evangelho de Cristo para que todos esses povos que se espalharam, no final possam voltar ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Assim se encerra, então, essa narrativa que Moisés nos traz desse primeiro período bíblico. E agora, o Senhor, depois de nos instruir, nos mostrar tudo isso, prepara adequadamente, sabiamente, nosso coração para a história que há de vir, dos patriarcas, por meio de quem, mais uma vez, será preparada todo o caminho novamente para a chegada do nosso Cristo. Deus abençoe vocês. Obrigado por estar nos acompanhando aqui e até a próxima.